Seja muito bem-vindo a mais um Pergunte ao Pastor comigo, Pedro Pamplona. Você está aqui no canal mesmo, Dois Dedos de Teologia, se você ainda não se acostumou com a minha presença. E aos meus haters aí nos comentários, eu amo vocês, estou aqui para responder mais perguntas. E vamos então aqui para as perguntas que vocês mandaram lá no Instagram do Dois Dedos de Teologia. Como anda a vida na pandemia? Quando eu bati o olho agora há pouco nessa pergunta, eu quis responder ela aqui para lhe dar uma perspectiva pastoral sobre isso. Eu sou um pastor, e um pastor que se dedica integralmente à igreja e que tem lidado com as questões da pandemia nesse momento, e eu lhe digo o seguinte: seu pastor está passando por uma época inédita, assim como eu estou, de muito trabalho, como eu estou, e de muito peso, como eu estou também. Lógico, se seu pastor for um pastor sério, eu tô falando aqui de pastores sérios, eu considero pastores de verdade. Então, nós estamos trabalhando muito, tá? Eu tenho trabalhado muito offline e online, tá? Às vezes sem horário definido, e tenho escutado muita notícia ruim, consolado muitos irmãos e lidado com questões psicológicas de muitos irmãos dentro da minha capacidade de lidar através das escrituras, lógico, e isso traz um peso e uma responsabilidade muito grande. Então eu estou bem, tá? Eu estou bem no sentido de saúde, minha família está bem, nós estamos bem, firmes na fé, mas há um peso muito grande nessa época sobre nós pastores. Então eu queria dizer o seguinte: ore pelo seu pastor, apoie o seu pastor, mande uma mensagem para ele: pastor, eu estou orando por você. Faça com que o seu pastor sinta que ele não está sozinho, tá? Mande um presente pro seu pastor, uma comida, enfim, cara, apoie o seu pastor de algum modo, tá bom? Para que ele saiba que ali tem uma igreja também que o ajuda, que ora por ele, que apoia ele. Então faça dessa época uma época mais doce pro seu pastor, de alguma forma. Use a sua criatividade. Eu queria deixar esse recado aqui pra você. Valorize os pastores que são sérios, se você tem um pastor desses, tá bom? Então, é isso. Eu estou bem, mas a vida pastoral, tá? Digamos que tem um peso maior nesse momento agora. Então eu queria deixar essa mensagem aqui de início. O que fazer quando se frequenta uma igreja que deixou o evangelho de lado e virou palanque político? A primeira coisa que eu diria para você fazer é a seguinte: por que você acha que a sua igreja virou palanque político? Porque essa é um julgamento muito forte. Será que você não está falando isso porque o seu pastor, ou talvez a liderança, ou a maioria dos membros que você conhece, não vota num candidato que você não gosta? Você precisa julgar isso, porque é problemático demais quando uma igreja se torna palanque político. E ela se torna palanque político quando o pastor está usando do púlpito e da sua posição para apoiar um candidato, para colocar um voto de cabresto, vamos dizer assim, dentro da igreja, para dar lugar a políticos no seu púlpito. Então essas coisas sim tornam a igreja um palanque político, ok? Ou um apoio cego, né, a algum político, ou uma idolatria mesmo eclesiástica. Mas isso são coisas bem sérias e que você precisa analisar se é isso mesmo que está acontecendo com a sua igreja. Cuidado para você não estar sendo inflamado. E aqui eu vou ser bem claro: as pessoas que perguntam hoje disso, perguntam mais por causa do Bolsonaro e do apoio de pastores a Bolsonaro. Então cuidado só para você não estar sendo inflamado pelo antibolsonarismo das redes sociais, ok? E aqui, gente, não tem nada de apoio nem de desapoio, eu não tô falando disso agora. Eu tenho minhas opiniões pessoais que muita gente, inclusive, já sabe pelas minhas redes sociais. Mas cuidado, porque talvez o seu pastor tenha votado no Bolsonaro e isso não significa, né, nem de perto que ele esteja fazendo um palanque político. Então você tem que julgar certo. E aí sim, se você percebe que a sua igreja é um palanque político, cara, pra mim isso é muito problemático. Isso pra mim é motivo de sair da igreja, sim. De sair em paz, de dizer que você não concorda com aquilo, ou de pelo menos ter uma conversa muito séria e ver se algo muda, tá bom? Então são esses os dois caminhos. Mas eu não ficaria numa igreja que decide ser palanque político de político qualquer, ok? De novo, só cuidado para você não estar sendo inflamado no seu julgamento, tá bom? Esse é o meu conselho aqui. Querer ser engenheiro do ITA é ser arrogante? Almejar isso é cobiça? É cobiçar? Não. Qualquer profissão que você almeje não é um pecado em si. Você precisa analisar as motivações do seu coração. Então, se você quer ser um médico, se você quer ser um engenheiro do ITA, se você quer ser um astronauta, quer trabalhar na NASA, que você quer ir pro MIT, nada disso é pecaminoso em si, inclusive é louvável esses desejos, mas sonde quais são as motivações do seu coração. A Bíblia fala que o dinheiro não é mal, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A idolatria ao dinheiro
dinheiro. Então cuidado quando você escolhe uma carreira só pelo dinheiro. Eu tenho muita dificuldade com um cristão que o principal sonho da vida dele é ficar rico. Eu não acho que esse é o direcionamento de um coração transformado. Não há nenhum problema em ficar rico. Vários cristãos ficam ricos. E isso é bênção para o reino de Deus, porque eles usam a riqueza e os recursos para também investir no reino, nas igrejas, em missões. Mas quando o principal alvo da vida é ser rico, isso é problemático. Cuidado. Diria a mesma coisa também com a fama. Se você escolhe uma profissão só por causa da fama, cara, isso é problemático também. Seu coração está desejando algo que lá no fundo pode ser sim um pecado seu, do seu ego, do seu orgulho e de você ter uma fama maior do que a dos outros. Agora perceba, nem o ficar rico, nem o ganhar destaque trabalhando, ser reconhecido, são pecaminosos em si. O problema é fazer disso o seu grande tesouro, fazer disso a meta final da sua vida. Aí sim eu creio que o seu coração está andando em pecado. Ok? Mas almejar profissões, almejar qualquer tipo dessas funções aqui, isso não é pecaminoso e eu aconselho que você quer ser um engenheiro do ITA, vai, cara, estuda muito, pra glória de Deus, seja um engenheiro do ITA pra glória de Deus. Você quer estudar no MIT, em Harvard, em Yale, vai, estuda, cara, se esforça pra glória de Deus. Você quer ser qualquer coisa, cara, você quer ser motoboy, esse é o seu sonho, ou outras profissões que às vezes a gente acha mais baixas, que são dignas, lícitas e muito honradas diante de Deus, vai, não tem isso, vai trabalhar e trabalha bem feito, que o trabalho honra a Deus e glorifica a Deus e vai trazer edificação e bênção na tua vida, seja ele qual for, dos que a sociedade mais valoriza, dos que a sociedade menos valoriza, tá bom? Dicas para quem é novo convertido e deseja iniciar o estudo da Bíblia. Eu daria 2 conselhos aqui para você que é novo convertido e tá vendo esse vídeo. Primeiro, é muito bom você começar um discipulado e começar a ler a Bíblia junto com alguém que entende mais de leitura da Bíblia que você. Claro, você vai ter a sua vida devocional lendo em casa e mantenha isso sempre vivo. Mas busque um discipulado, um discipulador que possa ler a Bíblia, que possa sentar com você e vamos ler o Evangelho de Marcos, por exemplo, vamos ler o Evangelho de João, vamos ler Romanos, vamos ler Filipenses, Colossenses, vamos ler Gênesis. Pegue alguém da sua igreja que pode te discipular e que vai te ajudar nessas leituras, alguém mais experiente com isso. Isso vai ser muito enriquecedor para você e para o seu discipulador também, porque discipular um novo convertido sempre é algo maravilhoso. Tá bom, gente? Então, faça esse discipulado, essa leitura em dupla, essa leitura em conjunto. Segundo, use recursos. Tá bom? Tem muitos recursos importantíssimos e fundamentais para você ir aprendendo a ler a Bíblia, pouco a pouco, passo a passo. Eu quero indicar um livro aqui de Gordon Fee e de outro autor que eu esqueci o nome, não lembro agora, mas que é o Lendo a Bíblia livro por livro. Tá bom? Pegue esse livro, ele vai aparecer aqui para você, leia esse livro, ele vai te ajudar a ir lendo a Bíblia e te dando dicas de leitura e te direcionando a ler cada livro da Bíblia, cada tipo de gênero literário da Bíblia. Então esse é um recurso muito bom. Outro recurso para você ler depois desse, também de Gordon Fee, é o Entendes o que Lês. Leia também este livro, ele vai te ajudar. E se você quer aprender um método de estudo bíblico bem bacana, recomendo o livro Vivendo na Palavra, que vai te ajudar a entender o método bíblico indutivo de estudo, tá bom, gente? Para você aprender a observar o texto, interpretar o texto, aplicar o texto na sua vida, leia esse livro, você vai ganhar demais se você fizer isso. Então vai lá, mete a cara na Bíblia, cara. Ama a Bíblia, estuda a palavra. Você vai ver que sua vida vai ser transformada. Deveríamos já ler a Bíblia ou livros de autores cristãos antes de irmos para a Bíblia? Essa pergunta vai complementar a outra. O critério é, leia a Bíblia, sempre a Bíblia, primeiro a Bíblia. Mantenha a sua leitura diária e constante das Escrituras. Por quê? Porque é a Bíblia que é a palavra de Deus. É a Bíblia que foi inspirada por Deus e é útil para ensinar, para corrigir, para admoestar, para nos tornar bons obreiros diante de Deus, para a glória de Deus. Que então é a Escritura que julga os outros livros que você vai ler. Agora, leia também outros livros, Bíblia em primeiro lugar, mas outros livros cristãos de bons pastores, bons teólogos, bons escritores vão te abençoar demais, vão te ajudar a entender melhor as Escrituras e as coisas de Deus. Então você pode ler os dois tranquilamente, mas sempre com a prioridade nas Escrituras, na palavra de Deus. Essa pergunta pode parecer boba, mas ela pode aqui nos ajudar a falar sobre um problema que acontece, e acontece muito, acontece inclusive comigo, porque é uma tentação de quem quer ler muito os outros livros, que a gente vai comprando livros,
livros, a gente vai vendo os lançamentos e tem muita coisa boa pra gente ler, graças a Deus, e a gente vai, se empolgando demais com isso e deixando talvez a leitura bíblica de lado, lendo menos a Bíblia, gastando o tempo que a gente deveria ler a Bíblia para ler os outros livros, porque eu tenho que ler mais livros. E é uma tentação que nós, leitores, corremos. Eu corro essa tentação e às vezes eu percebo que, poxa, eu tô lendo esses livros e eu não li a Bíblia ainda hoje, ou eu tô deficiente na leitura da minha Bíblia nessa semana. A gente precisa nos reorganizar, precisa priorizar a palavra de Deus. Então essa é uma pergunta que pode instalar isso e dizer, estou errando nisso. Vamos priorizar a palavra, tá bom? E aqui não é questão de tempo, tá, gente? Eu tenho que ler 1 hora de Bíblia para poder ler meia hora de um livro. Não tô falando disso. Tô falando de priorizar as escrituras. Até porque, geralmente, a gente costuma ler a Bíblia em menores porções, para ir meditando, lendo 1, 2, 3, 4 capítulos, tá? Então, não se trata de tempo nem de quantidade. Prioridade. Pastor, o que acha de teatro no culto? Eita, polêmica. Vamos lá. Eu gosto desse assunto do culto. Dentro da teologia reformada, há 2 princípios que ao longo da história da igreja foram se criando, que são os princípios, principalmente aí depois da reforma /puritanos. Princípio regulador do culto e o princípio normativo do culto. O princípio regulador diz que no culto só pode ser feito aquilo que a Bíblia diz que pode, ou que a Bíblia autoriza a fazer, de maneira direta ou indireta. Seria a pregação da palavra, a oração, o cântico de louvores, essas coisas que aparecem diretamente ali nas Escrituras. As ordenanças, por exemplo, que alguns vão chamar de sacramentos, batismo e ceia. Já o princípio normativo do culto diz que nós podemos fazer aquilo que a Bíblia não proíbe. Então, não é só aquilo que a Bíblia afirma, mas aquilo que a Bíblia não proíbe. Deixa eu dar um exemplo aqui bem extremo. A Bíblia proíbe matar, então você não pode matar ninguém no culto. Mas a Bíblia não proíbe o teatro, então você pode fazer o teatro, ok? Qual é o princípio que eu sigo? Eu gosto do princípio regulador, não tenho nada contra quem usa ele, mas eu não caminho muito por aí. Se eu fosse escolher um desses 2 princípios, eu escolheria o princípio normativo. Eu diria que um princípio normativo com bom senso. Eu não acho que o teatro é errado no culto. Então, para mim, a resposta é que pode-se fazer teatro no culto. Agora, com qualquer coisa que a gente coloque no culto, a gente precisa ter o bom senso. Isso ajuda em algo o culto, a liturgia do culto, a você entender, por exemplo, alguma coisa melhor, a ilustrar alguma coisa melhor? Isso atrapalha a dinâmica do culto, a atenção, tira a atenção do culto? A terceira seria, isso tem alguma coisa a ver com o culto ou destoa totalmente? Deixa eu dar um exemplo pra você. Pra mim, a Bíblia não proíbe um cara andar de skate dentro da igreja na hora do culto. Lá em cima tem uma rampa de skate enquanto o pastor prega. Mas isso clareia em que a pregação? Ou ajuda em que na liturgia? Isso não tira a atenção das pessoas do culto? Isso não destoa muito do ambiente do culto da igreja? Então não tem sentido nenhum fazer isso, cara. É bobagem e atrapalha. Eu acho errado, porque atrapalha. Agora, o teatro ele pode ser usado de maneira sábia e com bom senso, para ilustrar um ponto da pregação, para talvez passar uma mensagem, ilustrar o evangelho para um visitante. Então, com bom senso, ele pode ser usado sim durante o culto. Tá bom? Eu fico com essa posição, mas como eu disse, eu gosto de quem preza pelo princípio regulador, né? Não tenho nada contra, isso pra mim é uma coisa secundária que não divide nenhum cristão do outro, mas eu só não vou por esse princípio, porque senão a gente não poderia dar aviso no culto, a gente não poderia, passar um vídeo no culto, né? Eu vou mais pelo princípio normativo, tá bom? Com bom senso, com essas 3 regras que eu coloquei aqui. As 2 naturezas de Cristo morreram na cruz? A humana e a divina? Essa é uma boa pergunta. E eu vou dizer para você o seguinte no começo. Pare de tentar entender Jesus como 2 naturezas separadas. Ok? Ali Jesus estava na natureza humana, ali Jesus estava na natureza divina, aqui ele falou com a natureza humana, aqui ele falou com a natureza divina. Jesus não é, preste atenção, gente, Jesus tem 2 naturezas, mas ele não é 2 naturezas, ele é uma pessoa. Ali, se Jesus estivesse encarnado aqui e eu estivesse conversando com ele, eu não estou conversando, agora eu estou conversando com a natureza divina, agora eu estou conversando com a natureza humana. Não, ele não é essas 2 naturezas onde eu posso aqui separá-las. Ele é uma pessoa, eu estou conversando com uma pessoa, Jesus Cristo. E aí, de um modo misterioso para nós não entendemos, nessa pessoa há tanto a natureza humana, que é normal nossa, como a natureza divina. Então, quando Jesus morre na cruz, morre a pessoa Jesus Cristo, que é Deus e que é um homem. Então, a nossa salvação só é possível
Porque alguém que é Deus e que é homem morreu. Uma pessoa que tem as duas naturezas em si de forma ali integral, de forma simultânea, é que pôde fazer um sacrifício de expiação por nós, um perfeito sacrifício por nós. Então, a pessoa Jesus Cristo morreu. O homem Jesus Cristo, o Deus Jesus Cristo é um só, é uma pessoa. Então, a gente precisa parar de tentar tratar Jesus como natureza humana, ora natureza divina. Porque então sim, na cruz, de um certo modo, Deus morreu. O Deus encarnado foi para a cruz. Então é por isso que existe uma mensagem poderosa do Evangelho. Porque o Rei dos Reis se fez rei entre nós, não porque primeiro foi para um trono, mas porque antes do trono passou por uma cruz. Deus foi crucificado. Deus encarnado foi crucificado. Essa é a beleza e a loucura do Evangelho. Então, as duas naturezas de Cristo morreram na cruz. A pessoa de Jesus morreu na cruz. E a pessoa de Jesus tem duas naturezas. Tá bom, gente? Então, esse é um mistério, mas é um mistério do Evangelho. A beleza e a glória do Evangelho. Deus estava na cruz nos salvando. Isso é maravilhoso. Deus deu a vida por nós. O Filho de Deus deu a vida por nós. Tá bom? Eu encerro esse vídeo com isso, louvando a Jesus Cristo, dando glórias a Ele e dizendo que é um prazer sempre estar aqui respondendo essas perguntas, trazendo edificação para você. A mensagem que eu deixo depois dessas perguntas é: estude a Bíblia, leia a Bíblia, leia bons livros e leia, estude, ame, adore Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like aí, se inscreve no canal, comenta, vamos bater um papo aqui nos comentários e a gente se encontra aí nos próximos vídeos que eu aparecer aqui no 2 Dedos de Teologia. Deus abençoe você, valeu!